Olá, eu sou Cláudio Kister, este é o seu canal Segredos do Sucesso. Hoje eu vou falar para você a respeito do 16º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace D. Wattles, e o título desse 16º capítulo é Algumas Advertências e Observações Finais do livro. Então, se você gostou desse assunto, eu te convido, assista este vídeo até o final, curta, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que possamos levar adiante esse assunto tão necessário e tão importante a mais pessoas. Então, primeiro eu vou ler aqui para você o 16º capítulo e depois farei o comentário desse capítulo. Então, vamos lá. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer, com a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado. Insistirão em que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas para que pelo menos um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso é porque as massas não pensam nem agem do modo certo. Se as massas começarem a se movimentar de acordo com o modo sugerido nesse livro, nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão contê-las. Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para frente. Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem capacidade de ficar rico e se movimentar para frente com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza. Os indivíduos podem começar a agir do modo certo e a qualquer tempo e sob qualquer governo e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso sob um governo, provocará a mudança do sistema a fim de abrir caminho para os outros. Quanto maior o número de homens que enriquecem no plano competitivo, pior a situação para os outros. Quanto maior o número dos que enriquecem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser realizada se um grande número de pessoas praticar o método científico descrito nesse livro e todas se tornarem ricas. Esses homens e mulheres mostrarão aos outros o caminho e despertarão neles o desejo de uma vida real, com a fé de que podem alcançá-la e com o firme propósito de conseguir isso. Porém, por enquanto, basta saber que nem o governo sob o qual vivemos, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de enriquecer. Quando você entra no plano de pensamento criativo, coloca-se acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de outro reino. Lembre-se, porém, de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Nem por um momento sequer você deve permitir que o convença de que o suprimento é limitado, ou que você deve agir no nível moral da competição. Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento, corrija-o imediatamente, pois quando você entra na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo imaginando como resolver prováveis emergências no futuro, exceto quando as providências necessárias afetarem seus atos no presente. Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição, e não nas emergências que poderão surgir amanhã. Você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo. Não se preocupe pensando em como poderá transpor os obstáculos que aparecerem em seu horizonte profissional, a não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje a fim de evitá-los. Por maior que possa parecer um obstáculo, visto à distância, você descobrirá que, agindo do modo certo, ele desaparecerá quando você se aproximar ou se encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um ser humano que caminha para a riqueza seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedeça a essas leis deixará de enriquecer, assim como 2 multiplicado por 2 são sempre 4. Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente imediato e descobrirá que toda dificuldade traz consigo os elementos para sua solução. Seja prudente ao falar. Nunca fale sobre si mesmo, em seus casos, negócios ou qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador. Jamais admita ou insinue a possibilidade de fracasso. Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições em um negócio são duvidosas. Os tempos podem estar difíceis e o sucesso do negócio pode ser incerto para os que estão no plano competitivo, mas nunca para você. Você pode criar o que quiser e está acima do medo.
Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e os negócios andando mal, você encontrará suas maiores oportunidades. Aprenda a pensar no mundo e a vê-lo como algo em transformação, algo que está crescendo, e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido. Fale sempre em termos de crescimento. Do contrário, estará negando a sua fé, e negar a fé significa perdê-la. Nunca fique desapontado. Você pode conseguir algo no momento que esperava, e isso talvez pareça um fracasso. Mas, se mantiver a fé, constatará que o fracasso é apenas aparente. Continue a agir do modo certo. Se não receber o que espera, receberá algo muito melhor, e verá então que o fracasso foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante dessa ciência estava resolvido a fazer determinado negócio que naquele momento parecia extremamente desejável, e ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade. Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável, como se alguma influência invisível estivesse trabalhando contra ele. Mas o estudante não ficou desapontado. Ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido e continuou seu caminho cheio de gratidão. Em poucas semanas, apareceu uma oportunidade muito melhor, que não existiria de modo algum no primeiro negócio, e ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele havia evitado que perdesse a oportunidade melhor, não permitindo que se comprometesse com a menor. Assim funcionam os fracassos aparentes. Quando você mantém sua fé, seu propósito e sua gratidão, e faz todos os dias tudo o que pode ser feito nesse dia, realizando cada ato com perfeição e sucesso. Quando você tem um fracasso, é porque não pediu o suficiente. Insista, e uma coisa maior do que estava procurando certamente virá até você. Lembre-se disso. Você não fracassará por falta de talento necessário para fazer o que deseja. Se seguir as instruções desse livro, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não faz parte do objetivo desse livro tratar da ciência de desenvolver um talento, mas de um processo tão simples e certo como o processo de enriquecimento. Entretanto, não hesite e não recue com medo de não ter habilidade suficiente para uma determinada atividade. Continue em frente, e quando tiver de desempenhar essa atividade, a habilidade lhe será dada. A mesma fonte de habilidade que deu a Lincoln, um homem inculto, a capacidade para realizar um dos melhores governos jamais conseguidos por um só homem, está aberta para você. Você pode se abastecer de sabedoria suficiente para desempenhar o trabalho que deve fazer. Siga em frente com toda a fé. Estude esse livro, faça dele seu companheiro constante, até compreender e dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto estiver estabelecendo sua fé, será conveniente abandonar a recreação e os prazeres e afastar-se de lugares nos quais são expostas ideias conflitantes, em sermões ou palestras. Não leia literatura pessimista ou conflitante, nem discuta o assunto, não leia muita coisa além dos autores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do seu tempo, do seu lazer, contemplando a imagem criada em seu pensamento, cultivando a gratidão e lendo esse livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento, e você encontrará os pontos essenciais resumidos no capítulo seguinte. Então aqui o autor encerra o 16º capítulo, e ele já dá a introdução do próximo capítulo, que será o resumo da ciência de ficar rico. Então é muito importante você entender que realmente o que você precisa fazer para você conquistar os seus objetivos, para você enriquecer, para você melhorar a sua vida, no primeiro momento, é você realmente estudar esse livro, A Ciência de Ficar Rico. É você entender e você colocar em prática em sua vida. Então, muitas pessoas certamente zombarão da ideia de que um simples livro, tão fininho, que um manual prático do sucesso, chamado A Ciência de Ficar Rico, muitas pessoas zombarão de que esse livro possa transformar e possa trazer realmente a riqueza na vida daqueles que colocarem em prática e que levarem a sério os ensinamentos desse livro. Muitas pessoas zombarão disso, mas você não deve se abalar com isso, porque realmente essas pessoas que zombarão são pessoas que estão no pensamento de massa, são pessoas que não acreditam realmente no poder da fé, no poder do propósito, no poder dos seus objetivos. Então você não precisa se deixar abater pela opinião errada, pela opinião fraca das outras pessoas, que é um dos ensinamentos aqui do livro. Quando você se deixa levar pela opinião
de conhecidos, pela opinião de parentes, pela opinião de amigos, de vizinhos. Então você realmente nunca será uma pessoa rica. Você precisa aprender com as mentes brilhantes dos autores, como de Wallace de Watts, que escreveu esse livro, e de outros que nós também estudaremos, como Napoleão Hill, como Greg Braden. Então você precisa realmente se espelhar nessas pessoas, como Bob Proctor, pessoas que realmente alcançaram resultados em suas vidas, pessoas que mostraram o caminho, e você precisa seguir esses modelos, seguir esses mestres, que você realmente estará no caminho certo. Então aqui fala que muitas pessoas colocam a culpa do seu fracasso, colocam a culpa da sua pobreza no governo ou no sistema. Confesso que por algum tempo eu também acreditei nisso. Confesso que durante muito tempo eu era uma pessoa revoltada, porque eu acreditava que a solução do mundo estava em mudar o governo e através de atos governamentais poderíamos realmente trazer a riqueza, trazer uma distribuição de renda para todas as pessoas. Mas depois que eu comecei a estudar a ciência do sucesso, eu entendi que a solução não está no governo. O governo, ele é simplesmente um reflexo do que a maioria das pessoas são, do que a maioria das pessoas pensam. Então o governo, ele é igualzinho ao povo. Então o povo não pode reclamar do governo que tem, porque o povo é igual ao seu governo. Então essa é uma grande verdade. Então a gente vê muitas pessoas reclamando do governo, reclamando do sistema, mas esse sistema só existe porque a maioria das pessoas permite, porque a maioria das pessoas acredita que deve ser dessa forma. Então aquilo que está dentro das pessoas, aquilo que as pessoas estão pensando, aquilo que as pessoas estão sentindo, é muito de acordo com a forma que se apresentam os governos e os sistemas no mundo. Então, de nada adianta ficar reclamando, e não é por aí que o mundo será mudado, não é por aí que as pessoas conquistarão a sua liberdade financeira, conquistarão os seus sonhos, conquistarão os seus objetivos. Então, você não precisa se preocupar com governos, não precisa se preocupar com sistemas. Pare de pensar sobre isso e comece a pensar em você. Comece a pensar no poder que há dentro de você, comece a estudar a sua mente, comece a entender o funcionamento de você mesmo e comece a estudar a ciência de ficar rico. Então, é bem verdade que você realmente você pode transformar a sua vida a partir do momento em que você mudar o foco do seu pensamento, em que você começar a pensar aquilo que nos ensina aqui o Wallace de Watts no livro, a pensar do modo certo. Então, o modo certo de pensar é quando você realmente começa a definir os seus objetivos e quando você começa a acreditar nos seus objetivos, o que eu tenho falado bastante aqui para você. Então é muito importante você fixar isso em sua mente, que a partir do momento em que você entende que é dessa forma que você pode melhorar a sua vida e melhorar a vida do mundo, melhorar a vida do seu país, é através de você, é através dos seus objetivos. Então comece por você. A partir do momento em que você enriquecer, que você conquistar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos, você estará inspirando e você estará levando isso ao mundo, você estará melhorando o mundo a partir do momento que você melhora você mesmo. Porque as pessoas só vão melhorar e só vão ser influenciadas pelo seu exemplo. Então, de nada adianta você ficar falando, tentando convencer as pessoas com palavras, se você não é aquilo que você fala. Então, você precisa se transformar em uma pessoa em crescimento, em uma pessoa de sucesso, em uma pessoa que tenha realmente a sua liberdade financeira e que você possa desenvolver, a partir daí, desenvolver a sua mente, desenvolver a sua alma, tendo dinheiro suficiente para não se preocupar mais em pagar contas, para não se preocupar mais com o preço das coisas, que você tenha condições de pagar o preço que for por tudo aquilo que você precisa comprar em sua vida. Então, a partir daí, você terá todas as condições para ser uma pessoa bem-sucedida e que vai inspirar as outras pessoas. Então é só isso que você precisa fazer. Então é muito simples de entender, porém é muito difícil de fazer, porque você precisa mudar a sua mentalidade. Você herdou uma mentalidade de fracasso. Eu vou repetir, você herdou uma mentalidade de fracasso e você precisa mudar isso. Então comece a mudar, comece a estudar a ciência de ficar rico. Comece a assistir os vídeos do canal Segredos do Sucesso, porque aqui nós estamos dando realmente de uma forma detalhada para você
esse ensinamento tão importante, esse ensinamento realmente que pode transformar a sua vida, que pode trazer realmente a realização dos seus maiores sonhos e dos seus melhores objetivos. Acredite nisso, desenvolva a sua fé e mantenha-se sempre com um sentimento de gratidão. Nos momentos de dúvidas, nos momentos de incerteza, nos momentos de medo, lembre-se da gratidão, comece a agradecer, que você vai ver a mágica que isso acontece em sua vida. Então, são algumas palavras que você precisa fixar em sua mente, e eu vou repetir aqui para você. A primeira palavra é objetivo, então coloque um objetivo em sua vida. A segunda palavra é fé, então acredite no seu objetivo. Comece a repetir para você mesmo o seu objetivo, que a fé virá automaticamente. A terceira palavra é propósito. Mantenha o seu propósito. Mantenha, saiba aquilo que você quer e não fique mudando de opinião, não fique mudando, não fique tomando uma decisão a toda hora. Então, a partir do momento que você tomou a sua decisão, mantenha a sua decisão, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça desafiador, mas mantenha o seu propósito. E a outra palavra é acredite realmente e desenvolva a sua gratidão. Então, é só isso que você precisa, porque quando você age, quando você vive com gratidão, você estará conectado ao poder total, você estará conectado a Deus. Então, muitas coisas vão acontecer de forma automática em sua vida, a partir do momento em que você mantém essas 4 palavras em sua vida. Então, eu vou repetir: objetivo, fé. A terceira palavra é propósito. E a quarta palavra é gratidão. Então, objetivo, fé, propósito e gratidão. Mantenha essas 4 palavras. Haja nesse sentido. E você verá a mágica que poderá acontecer em sua vida. Milagres acontecerão. Então, espere um milagre em sua vida a partir do momento em que você cultivar essas 4 palavras que eu acabei de falar para você. Espere um milagre a partir do momento em que você desenvolver a sua vida, os seus objetivos, a sua fé, o seu propósito e a sua gratidão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e te espero no próximo, onde vamos encerrar essa série de vídeos e eu falarei sobre o resumo da ciência de ficar rico, no 17º capítulo. Um abraço e até lá.